Olá, meu nome é Kelly Simone e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma modalidade de leitura muito importante que ajuda e muito as crianças, sabe no quê? No controle da compreensão. Muitos professores falam assim: nossa, meus alunos leem, mas não entendem o que leem, porque na verdade eles não leem, eles decodificam. Leitura é a atribuição de sentidos. E para o aluno atribuir sentidos, ele precisa mobilizar todas as outras estratégias de leitura. Não estou desmerecendo a decodificação. É uma estratégia extremamente importante. Porém, ele precisa mobilizar também a inferência, a antecipação, a seleção, a checagem ou verificação. E como que o professor pode ajudar as crianças a mobilizarem essas estratégias, fazendo essa modalidade de leitura? Então, eu trouxe uma proposta hoje para vocês. Essa modalidade de leitura tem o antes, o durante e o depois, tá? Então, o antes da leitura. Eu trouxe aqui a leitura de um texto de conto maravilhoso, é um conto maravilhoso que se chama A Moça das Pérolas. Tá bom? Então, o que o professor poderia fazer antes de ler essa história para as crianças? Ele socializa com as crianças o objetivo da leitura. Nós vamos ler para conhecer a história e para compreender o texto. Depois, o professor explora o portador. Olha, a história vem desse livrinho aqui, que tem 52 histórias. Cada história é de um país diferente. Então, mostra para os alunos o livro, mostra as ilustrações, quem são os organizadores do livro. É muito importante o professor explorar esse portador. Depois, o professor pode fazer algumas perguntas do tipo: alguém já ouviu essa história? Um parênteses aqui que eu quero fazer. Para fazer essa modalidade de leitura, é importante que seja um conto desconhecido, ou uma fábula, uma lenda que ainda as crianças não tenham ouvido, tá? Porque para permitir essa mobilização das estratégias de antecipação, de inferência. Então, o professor pode fazer perguntas do tipo: alguém já ouviu essa história? O que vocês acham que um conto chamado A Moça das Pérolas vai narrar? Onde pode ter ocorrido essa história? E as crianças falam um monte de coisa, o professor pode anotar na lousa. Por quê? Depois, quando o professor lê a história, os alunos vão confirmar se as antecipações se confirmam ou não. E isso ajuda as crianças no controle da compreensão. Aí o professor fala: essa história é de Portugal. Pode mostrar para as crianças: olha onde fica Portugal, fica no continente europeu. Já pode falar quantos continentes tem o mundo, falar que o Brasil fica no continente americano, na América do Sul. Sabe o que o professor vai estar fazendo com isso? Ampliando o conhecimento de mundo das crianças. Porque quando nós lemos e mais conhecimentos nós temos, mais nós podemos atribuir sentido. E esses conhecimentos envolvem conhecimento linguístico, conhecimento textual, conhecimento de mundo e o conhecimento interacional, tá? Então, aqui o professor pode mostrar onde fica Portugal, falar dos oceanos. Para aquelas crianças que acham que o mundo é só a cidade que ele mora, isso já vai ampliar e muito o repertório deles. Mostrar o mapa de Portugal, o professor pode aproveitar e falar: olha, cada país tem um mapa. Mostrar o mapa do Brasil. Mostrar a bandeira de Portugal, que é um símbolo do país, assim como o Brasil também tem a sua bandeira, todos os países têm a sua bandeira. E daí começa a exploração das imagens dessa história. Olha, olhando ali naquela primeira imagem, quem será que é aquela senhora? E essa moça? E na segunda imagem, o que está caindo do cabelo da moça? Tudo isso o professor está ajudando os alunos a quê? Mobilizar estratégia de antecipação e de inferência, para depois
as crianças verificarem se as antecipações, inferências se confirmam ou não. E a gente faz isso o tempo todo, nós que somos leitores proficientes. Então, para que as crianças consigam fazer isso, a gente precisa instrumentalizá-las, tá bom? Aqui tem mais figuras. Olha, quem será que é aquele peixe? Será que é uma baleia? E por que a moça está saindo de dentro da baleia? E aqui, quem será que é aquele homem? E naquela outra imagem, o que aquele cachorrinho está fazendo olhando para o castelo? Será que aquilo é um castelo mesmo? Então, tudo isso é um antes da leitura que o professor pode fazer para as crianças mobilizarem as diferentes estratégias. Então, eu vou falar o durante e o depois da leitura. Quem quiser saber o durante e o depois tem que olhar o próximo vídeo. E mais uma coisa, tudo isso a gente aprende no Profa, as diferentes modalidades de leitura e para que servem essas modalidades. A leitura colaborativa serve para uma coisa, a leitura compartilhada serve para outra coisa, a leitura silenciosa para outra. Então, tudo isso a gente aprende. Vocês querem se aprofundar? Vocês querem ficar muito sabidos? Venha fazer o Profa conosco, tá bom? E até o próximo vídeo.